Brasil, nona economia do mundo, quinto maior país do planeta. E ainda assim completamente dependente. A maioria não sabe, mas os Estados Unidos têm nosso país na palma da mão, graças a um importante acordo. Enquanto isso, um outro país está dominando completamente o espaço e nos deixando para trás nessa corrida. Quem é esse país? Como ele conseguiu o protagonismo? E qual acordo que pode estar comprometendo o Brasil? Imagine o seguinte país. Ele é quente, na faixa da zona tropical, é conhecido por uma cultura riquíssima e diversa, e tem proporções continentais. Membro do BRICS e conhecido por estar em desenvolvimento há anos. Infelizmente, graças ao seu passado, vem batalhando contra a pobreza em várias regiões, e principalmente com a falta de água em uma região bem seca. Parece que estou descrevendo o Brasil, certo? Mas e se eu te disser que esse país está tomando a dianteira na corrida espacial e batendo de frente com a Rússia, os Estados Unidos e até a China? Infelizmente, essa descrição já elimina o Brasil da jogada. Um país que já foi tão parecido com o nosso, recentemente vem ganhando uma importância global quando o assunto é inovação científica e exploração espacial. E acredite em mim quando digo, nem eu estava esperando por essa. O país que em várias séries americanas é retratado, às vezes como um retiro hindu para os mais religiosos, e muitas outras vezes estereotipado em séries como um imenso call center para vender coisas para americanos. Agora está desbancando muito o país desenvolvido, principalmente no ramo da tecnologia. Embora a Índia seja rapidamente menosprezada pelos estereótipos negativos, a verdade é que se você é da área, já sabe que a história deles está muito ligada ao avanço científico dos foguetes. Então, para entender por que o Brasil pode estar comprometido num acordo com os Estados Unidos, nós temos que analisar o que a Índia fez de tão certo para não precisar seguir os mesmos passos do Brasil. Recentemente, a Índia se tornou o quarto país a pousar na Lua, um feito bastante difícil e tecnologicamente sofisticado que os coloca junto de um grupo seleto de outros países. Porém, suas missões não pararam na Lua. Além disso, eles em tempo recorde conseguiram fazer a missão mais barata que chegou em Marte. E tudo isso na primeira tentativa. Mas por que isso chama atenção? Tudo tem a ver com a eficiência e o benefício que isso traz para a Índia. Os indianos e os foguetes que eles montam são extremamente efetivos nos custos por necessidade. Eles conseguem economizar bastante em tudo o que eles fazem para se aproveitar das realidades e demandas da vida na Índia. E mais importante, do orçamento limitado. Sendo um país pobre, a mão de obra qualificada que monta e projeta os foguetes acaba ganhando até 8 vezes menos do que o mesmo posto de trabalho na NASA. Mas a determinação de ajudar o país em suas ambições espaciais é o maior combustível que leva os indianos a investirem tão pesado em seu setor espacial. Além disso, o programa espacial indiano também conta com a produção de peças localmente, ao invés de terceirizar partes de outros cantos do mundo, uma coisa que ajuda bastante todos os engenheiros do país e também abre caminho para mais carreiras na área e evolução do local como um todo. Esse programa do governo acaba empregando várias empresas e desenvolvendo o país como um todo. Não dá para ficar mais longe do Brasil do que isso. O resultado desse trabalho em cadeia são lançamentos muito mais baratos e eficientes. Eles usam o foguete deles, a tecnologia deles e os profissionais deles. Ou seja, conseguem o custo mínimo, sem taxa, exportações ou depender da cotação do dólar. Muito pelo contrário. Os indianos acabam lucrando ao lançar satélites para vários outros países e empresas e vencendo o mercado na competitividade de custos para órbitas. Então, ao invés de depender de outros países, eles estão fazendo com que outras nações busquem eles, inclusive o Brasil, como veremos mais pra frente. O método indiano de lançar foguetes vem dando tão certo que a expansão desse setor está bem planejada para o futuro. Eles planejam lançar astronautas em 2024, ter uma outra estação espacial em 2028 e missões tripuladas na Lua em 2040. Planos grandes e extremamente importantes para a ciência como um todo. Além disso, esse programa não está beneficiando apenas eles nesse momento. Esse método vem sendo útil para o Brasil também, que tem usado a tecnologia indiana para lançar seus foguetes. O Amazônia 1, satélite colocado no espaço em 2021, para reportar nas queimadas da Amazônia e o desmatamento ilegal, foi lançado através do programa indiano. O primeiro satélite 100% brasileiro não foi lançado no Brasil, mesmo tendo um programa espacial e estação de lançamento aqui em solo nacional. Isso me faz questionar, será então que realmente podemos chamar essa conquista de algo 100% brasileiro? Como explicar o sucesso da Índia e o atraso do Brasil? O que será que fazemos tão errado e que os indianos acertaram?
O sucesso desse programa espacial é ainda mais surpreendente quando você leva em consideração as condições do país e os desafios que tiveram que ser vencidos. Mas durante a pesquisa para esse vídeo, o que eu descobri foi que esse sucesso tem tudo a ver com as dificuldades dele. O programa espacial indiano foi criado na década de 60, 9 anos depois do brasileiro, e desde então ele vem crescendo em níveis assustadores. Ainda hoje, a Índia sofre com fome, mas na época a situação era drasticamente pior, com o risco alimentar assolando praticamente todo o subcontinente e, em alguns lugares, o risco da falta d'água também. Numa situação de escassez de comida e água, coisas essenciais para a vida, podemos pensar que seria uma loucura tirar mais dinheiro da população para gastar com foguetes. De certa forma, é até uma injustiça. O governo deve resolver primeiro esses problemas urgentes da população antes de querer explorar o espaço. Esses são os tipos de comentários que, não ironicamente, escutamos aqui no Brasil. Mas o primeiro-ministro indiano da época via os satélites como a resposta para o problema da fome. Então o programa foi iniciado e o baixo orçamento dele se provou uma dificuldade que os engenheiros indianos tinham que vencer. Graças ao reverendo de uma igreja em Tumba, o primeiro lançamento de um foguete na Índia ganhou espaço. Vikram Sarabhai e seu grupo de engenheiros, animados com a proposta, tiveram que carregar cones de foguetes em bicicletas, dormir na igreja e jantar em vilas próximas enquanto trabalhavam no lançamento. Mas tudo isso valeu a pena. Em questão de anos, esses mesmos entusiastas do voo espacial estariam todos trabalhando no programa espacial indiano, e Vikram seria o líder que conduziria a Índia à grandeza. O programa contava com muito menos recursos do que a NASA nos Estados Unidos, então eles tiveram que manter o custo dos foguetes e dos testes bem baixos. Isso resultou na criação de uma rede de produção totalmente indiana para seus lançamentos. Mas na mente dos indianos chefes dos projetos espaciais, todo o desenvolvimento do mundo não significaria nada se o programa não desse um retorno em melhora das condições na Índia. Afinal, o governo está gastando bilhões com foguetes enquanto a população passava fome nessa época. Os engenheiros tinham consciência disso e desde a sua fundação, o programa espacial estava focado em assegurar melhores condições para o povo indiano como um todo. Então, com o passar das décadas, o foco da agência foi fazer uma rede de monitoramento climático para melhorar a vida e a produção dos agricultores indianos, assim como melhorar a comunicação graças aos protocolos via satélite. Assim, um país de dimensões continentais passou a ter comunicações e transmissões extremamente eficientes graças aos satélites, e a melhora na vida dos indianos foi sentida. Graças aos sensores, também houve uma melhora no conhecimento sobre o solo e a agricultura sofreu uma expansão muito grande. Agora, os agricultores da Índia sabiam onde plantar cada tipo de alimento, e o que se seguiu dessas descobertas foi uma diminuição da fome em um período muito crítico do país. E essa evolução não parou apenas na questão da fome. A sede também foi resolvida da mesma forma. A Índia combate a falta de água em suas regiões mais secas, com satélites e sondas que conseguem achar água em grandes profundidades. Gastar com foguetes pode muito bem ter salvado uma geração inteira de indianos, e foi tudo graças aos cientistas do programa espacial. Ou seja, mesmo transportando partes dos satélites em carroças e cones em bicicletas, o objetivo comum dos cientistas de melhorar as condições dos indianos, juntos do trabalho duro deles, foi o que fez a diferença do lado de lá. A Índia tem uma relação admirável com o espaço. Todos os problemas que vêm assolando o país há várias gerações parecem ter uma solução que pode ser vista do espaço, graças às modernas máquinas espaciais. E, na minha opinião, esse é o principal motivo da Índia estar tão bem. Enquanto aqui existe uma corrida pela carreira mais cobiçada, que torna todos nós intrinsecamente competidores uns dos outros. Na Índia, todos sabem que o sucesso coletivo da agência pode estar melhorando a vida dos outros indianos, que também trabalham para o bem da Índia. Essa é uma visão muito mais otimista e colaboradora que eles têm lá, e que, francamente, está em falta aqui. Eles sabem muito bem da importância de se fazer ciência assim. Os indianos, graças à enorme evolução no seu país em poucas décadas, têm um carinho nacionalista bem forte pelo programa espacial. Geração atrás de geração, viu sua vida melhorada não graças a guerreiros ou políticos, mas a engenheiros e físicos, que juntos ajudaram o avô a comer, o pai a estudar e o filho a enriquecer dentro do sistema indiano. E assim segue até os dias de hoje. As crianças têm uma matéria nas escolas sobre a ciência aeroespacial e as grandes conquistas que esses pesquisadores tiveram para a salvação de seu povo. Muitas crianças sentem bastante orgulho dessas conquistas e se inspiram nesses programas,
criando assim uma nova geração de apaixonados pela sua nação e pelo espaço. As transmissões dos foguetes indianos sempre têm a presença de algumas turmas que vão lá em viagens escolares para homenagear e presenciar lançamentos e missões espaciais, numa demonstração de carinho muito grande com essa grande indústria do país. E quando as missões são concluídas, a Índia inteira comemora, como foi a missão para a Lua em 2023. Até hoje, essa é a maior live que o YouTube já transmitiu, com 8 milhões de telespectadores vendo ao vivo, a Índia sendo o primeiro país a tocar no Polo Sul da Lua. Esse evento foi tão marcante que os indianos saíram às ruas para comemorar o acontecimento, algo que no Brasil só é visto em época de Copa do Mundo. É muito importante para todos os indianos ser a nação reconhecida pelo avanço tecnológico na sua região. Isso passou a ser parte do legado cultural da Índia e foi abraçado pelos seus cidadãos como algo muito bom que todos na sociedade almejam. Enquanto a Índia decola rumo às estrelas, o Brasil ainda patina em suas ambições espaciais, e isso pode estar comprometendo inclusive a segurança do país. O Brasil, como mencionado, tem um programa espacial ainda meio subdesenvolvido, quando comparado com o robusto programa indiano. Dá até para entender essa diferença quando pensamos que, enquanto na Índia as vidas das pessoas foram literalmente salvas por essas ambições científicas, aqui no Brasil, quase tudo que o governo toca tem algum nível de corrupção, desvios de verba e de função. Sem falar que as pessoas que trabalham nesses programas podem até ser bem intencionadas, mas acabam inevitavelmente indo para outros países trabalhar em projetos científicos de maior escala. Existe muito pouco ímpeto por parte de nós brasileiros para resolvermos os problemas reais do nosso país através desses meios. Não são todos, mas a maioria de nós vê os concursos e cargos públicos como cargos bem pagos para aqueles que querem uma vida tranquila e estável. Essa é uma diferença muito grande de mentalidade com os servidores públicos da Índia, que ativamente dão tudo de si para melhor atacar os problemas que o povo enfrenta. E eu não estou dizendo que os nossos servidores públicos não consigam resolver os problemas, nem que eles não querem resolver os problemas. Contudo, muitas vezes o esforço de uma pessoa frente à enorme montanha burocrática faz pouca diferença no fim das contas. A diferença nos sistemas faz toda a diferença para os dois lados. O Brasil, que teve seu projeto lançado, 9 anos de vantagem contra o programa indiano, que agora está a muitos anos de distância deste. Tanto é que a Índia tem seu próprio GPS. Isso mesmo, a Índia, como muitos outros lugares do mundo, tem seu próprio sistema de geolocalização. Assim como a Rússia tem o GLONASS, a Europa tem o Galileu e os Estados Unidos e seus aliados têm o GPS, a Índia tem o NAVIT. E tem um motivo muito importante para isso. Hoje, os sistemas de geolocalização são muito importantes para todos os aspectos da vida cotidiana. Provavelmente, a primeira coisa que vem à cabeça são aplicativos como o Waze ou Google Maps, que usamos para chegar a destinos que não conhecemos ou evitar vias engarrafadas. Mas esse sistema faz muito mais por você do que imagina. Sistemas como esse são responsáveis por ordenar as colheitadeiras mais eficientes do mercado, o que significa que elas alimentam muita gente no mundo. Então a sua comida também depende do GPS. Além da comida, todos os bens de consumo e compras, desde a Shopee até grandes encomendas de aço e carvão da China. Então, tudo à sua volta acabou dependendo de um jeito ou de outro da navegação nesses sistemas e chegou a você. Tudo bem coordenado e graças à geolocalização. E no caso do Brasil, graças ao Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Isso mesmo, a infraestrutura que alimenta milhões e transporta bilhões de dólares em produtos é altamente dependente da boa vontade do exército americano. E você já pode estar suspeitando de como isso pode acabar sendo um problema para o Brasil. Imagine que, de repente, o Brasil se torna um inimigo dos Estados Unidos, ou que algum governo no Brasil de repente decida abandonar a aliança com eles. Da noite para o dia, nós estaríamos numa grande encrenca. Sem o fornecimento da geolocalização do GPS, muitas coisas deixariam de funcionar e imediatamente a comida, água e commodities subiriam absurdamente de preço. Uma catástrofe completa, sem que a guerra tivesse ao menos começado. Não quero parecer alarmista. Sabemos muito bem que o Brasil sempre se posicionou de forma neutra e pacífica sobre diversos conflitos. Estou apenas dando um exemplo para que você entenda o quão grave pode ser a dependência de um sistema tão essencial. O fato de não termos um sistema de geolocalização nos deixa, de certa forma, refém do apoio dos Estados Unidos. E foi pensando exatamente nisso que a Índia buscou criar o GPS só deles. Uma ferramenta importantíssima que garante não só a independência deles, mas também que deixa o país mais seguro contra ameaças externas. E a Índia precisa bastante disso. A rivalidade indiana com a China e o Paquistão são das mais violentas e capazes de gerar guerras no mundo. Talvez por isso
isso eles coloquem tanta importância em defender o país e serem independentes de sistemas estrangeiros. É uma pena que o Brasil não pense assim. Na minha opinião, aqui no Brasil ainda faltam os incentivos para se desenvolver nessa área. Nosso projeto de exploração espacial é mais velho que o da Índia e tem bem menos missões, bem menos atenção e com certeza bem menos dinheiro para rodar. Aqui só existe o uso político dos órgãos do governo e isso faz com que, enquanto a exploração espacial não virar votos na mão de alguém, ela não vai ganhar qualquer verba ou atenção. Eles acreditam que não existe um problema imediato que pode ser solucionado fazendo ciência do alto. Então nenhum político vai se arriscar jogando dinheiro fora em ciência. É uma mentalidade triste, mas infelizmente é uma mentalidade comum que vai deixando a gente para trás enquanto poderia estar impulsionando o Brasil para o futuro. E enquanto o futuro não chega, nós continuaremos dependendo do GPS e de todos os outros sistemas que os outros países emprestam para a gente. Sempre os reféns dos grandes poderosos do globo e nunca os mestres do próprio destino. Enquanto a política não for voltada para o benefício da sociedade, essa vai ser a única história da ciência no Brasil. Outro grande problema do Brasil é a criminalidade. Será que podemos nos inspirar em outro país para encontrar a solução para isso também? Fique até o final do vídeo, que te darei a resposta para essa questão. Agora voltando ao assunto da criminalidade. Como El Salvador conseguiu praticamente zerar seus níveis de criminalidade? Será que o Brasil pode seguir o mesmo caminho? É o que eu te mostro nesse documentário completo que está aparecendo aqui na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!